José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Olá, meus amados, olá, minhas amadas, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande prazer e com grande alegria que venho aqui ter convosco por intermédio deste meio comunicativo que é o nosso canal Alimento Diário com o evangelista João Batista, no nosso YouTube. É um prazer imenso vir poder dialogar e dialetar junto convosco acerca da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar abordando um assunto interessante e pouco mencionado por muitos, uma vez que muitos ministram e pregam a história de José e esquecem da origem de José. O texto começa com uma declaração muito firme. Já vi muitos pregando sobre quando José é jogado no poço. Já vi muitos pregando quando José é vendido por Potifar. Já vi muitos pregando quando José ele é tentado pela mulher de Potifar e vai preso para a prisão. Já vi muitos pregando quando José sai da prisão e vai para o palácio. Isso é importante, será mencionado aqui. Mas antes disso eu gostaria de começar este vídeo narrando as origens de José. Um pequeno vídeo e uma pequena série em que nós dividiremos em algumas partes para o crescimento espiritual de cada um que aqui assistem e ouvem os nossos vídeos. Bom, a história de José começa com a seguinte história. Ao lermos o livro do Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 1, nós entendemos que nos diz assim o texto: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Ponto final. Aqui nós entendemos no versículo de número 1 que para se contar a história de José, o autor, declarado Moisés, precisou falar das origens de José, precisou lembrar de Jacó, seu pai. A história começa nos dizendo que aonde Isaac habitou, Jacó também habitou, na terra das peregrinações do seu pai Isaac. Outrora, o texto nos diz que ele foi peregrino na mesma terra. Observação: não precisamos mudar de lugar para fazer história. A Bíblia vai nos revelar algo forte acerca da promessa de Deus no livro do Gênesis. Aqui nós entendemos que quando a promessa não se cumpre na nossa vida, porque o que nós vemos mais é pessoas pregando e dizendo aquilo que diz no louvor: não morrerei enquanto a promessa de Deus não se cumprir em mim. Eu acredito que isso é um pouco exagerado, uma vez que se a promessa não se cumprir com você, a promessa se cumpre com seus filhos. E se a promessa não se cumpre com seus filhos, se cumpre com seus netos. Foi assim na vida de Abraão. Deus prometeu a Abraão e disse a Abraão: da tua descendência eu darei esta terra. E a Bíblia vai dizer que cumpriu-se em Abraão e estendeu-se a sua geração, uma vez que o texto começa nos narrando no verso de número 1 do capítulo 37, que Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai. Vejamos que a promessa que Deus fez a Abraão, Deus fez a Isaac. E a promessa que Deus fez a Isaac, Deus fez a Jacó. E a promessa que Deus fez a Jacó, Deus estende sobre a geração e sobre os filhos de Jacó, fazendo com que um dos seus filhos, chamado José, fosse vendido pelos seus irmãos e se tornasse escravo. E o texto nos diz que ele passou a governar a casa de Potifar. Mas Deus queria algo maior, que nós estaremos mencionando
nos próximos capítulos. Vai ser importante. Eu quero convidar você para os próximos capítulos desta série bíblica em qual nós estaremos narrando e falando. Hoje nós só falamos sobre o versículo de número 1. Em breve estaremos abordando outros assuntos no mesmo texto do Gênesis 37. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.